Fala Palestrino, fala Palestrina, eu sou Luiz Borloni, estou aqui com o Renato Camargo e você está na Estação Palmeiras. E hoje você vai participar do quadro Por Onde Anda. Hoje o Por Onde Anda é com o atacante Keirson. Uma curiosidade sobre o nome do Keirson é a escolha do pai dele. Keirson, na verdade, é a abreviação de Keith Richards, do Rolling Stones, e de Jim Morrison, do The Doors. Então ficou Keith, em homenagem do seu pai, para dois músicos que ele gostava muito. Keith Richards, dos Rolling Stones, e Jim Morrison, do The Doors. Então, assim, juntou Keith, de Keith Richards, com Morrison. Virou Keirson. O atacante Keirson, ele chegou aqui no Palmeiras em janeiro de 2009. Ele tinha acabado de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols do ano anterior, de 2008, pelo Curitiba. E ele vinha para substituir aí o Alex Mineiro, que tinha acabado de sair. Então vinha como uma promessa do futebol, uma promessa aí do Curitiba. Veio para assumir a 9 do Verdão. Mas aí, Renato, você lembra da passagem dele aqui no Palmeiras? Comenta aí. Então, Luiz, o Keirson, ele estreou pelo Palmeiras em janeiro de 2009, né, no dia 24, e ele já chegou mostrando ao que veio para ser artilheiro, né? Logo na sua estreia contra o Mojimirim, ele marcou 2 gols. O Keirson teve o melhor início de todos os atacantes que já passaram pelo Palmeiras, com uma média inacreditável. Em 16 jogos, ele marcou 13 gols. Uma média de 0,81 gols por partida. O Keirson, ao todo, teve 35 jogos pelo Palmeiras, marcando 24 gols em sua trajetória pela equipe. Então, Luiz, a sua trajetória foi muito rápida. O Keirson, na verdade, ele ficou 6 meses no Palmeiras, né? Realmente, Renato, o Keirson, sim, ele teve uma passagem relâmpago aí pelo Palmeiras, mas uma passagem muito positiva. Ele já era sondado por muitos clubes que estavam ali já monitorando ele desde o Curitiba, e o Palmeiras foi só a confirmação. Ele teve uma passagem relâmpago, mas marcante pela quantidade de gols que ele fez. Vamos entrar então na saída dele do Palmeiras. Foi muito rápido, né? Como o Renato falou, foi apenas 6 meses. A passagem do Keirson pelo Palmeiras durou apenas 6 meses, foi de janeiro até meados de junho. Na verdade, foi uma ponte aérea aí para a realização do seu sonho de ir para o Barcelona. O Barcelona já vinha monitorando o Keirson, e sabendo dessa transação, o Luxemburgo já afastou o Keirson do time, né? E foi concretizada aí a negociação. O Barcelona, ele era o atual campeão espanhol, atual da Champions, e era o sonho do Keirson estar fazendo parte do clube catalão. E o Renato vai trazer um pouquinho da transação que ocorreu entre Palmeiras, Curitiba, Barcelona aí para vocês. Manda aí, Renato. Então, Luiz, o Keirson chegou no Palmeiras através da Traffic, uma parceira do Palmeiras na época. A Traffic era detentora de 80% do Keirson e 20% era do Curitiba. Então, a Traffic pegou o Keirson do Curitiba e trouxe para o Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, serviu de um trampolim, né, uma ponte aérea para o Keirson ir para o Barcelona. A Traffic acabou vendendo o Keirson para o Barcelona em torno de 15 milhões de euros. Aproximadamente 41 milhões de reais na época. Com isso, o Palmeiras ganhou 2,4 milhões de euros, 6,5 milhões na época. O Palmeiras tinha direito a 20% sobre o lucro da venda. Bom, agora o Luiz vai falar para vocês um pouco da passagem do Keirson pelo Barcelona e outros clubes. Assim como era o sonho de muitos jogadores, o Barcelona sempre teve brasileiros aí no auge. O Keirson também sonhava em ser o 9 do Barcelona. E apenas 6 dias após a concretização do seu sonho de ir para o Barcelona, ele foi emprestado para o Benfica. Ele não chegou a fazer uma partida sequer pelo clube catalão. No Benfica, ele foi treinado pelo Jorge Jesus. Porém, ele atuou apenas 335 minutos. Que se você fazer uma média aí, dá em torno de 7, 8 partidas apenas. Então, meio apagado, ele deu uma continuidade na carreira em outros clubes também por empréstimo. Ele deu continuidade em outros clubes, inclusive brasileiro. Renato vai mandar. O Keirson também foi emprestado para a Fiorentina. E também não se destacou muito, acabando sendo emprestado em 2010 para o Santos. Após a passagem do Keirson pelo Benfica, como o Luiz informou, o Keirson também foi emprestado para a Fiorentina. Também não tendo grandes chances e também não se destacando muito. Em 2010 ele foi emprestado para o Santos. Nem todos lembram, mas é a época do Neymar
e foi a época que o Santos foi campeão da Libertadores da América. E o Kenzo era banco daquele time. Após o Santos, o Kenzo acabou sendo emprestado novamente para o Cruzeiro. E aí foi a pior parte da sua carreira, né? Pois o Kenzo sofreu uma ruptura no ACL do joelho direito, que afastou ele da temporada. Após o Cruzeiro, ele foi parar novamente no Curitiba, onde iniciou toda a sua carreira. Já com problemas médicos, ele teve outro problema. Depois de toda a recuperação que ele teve no Cruzeiro, não tendo uma grande temporada, ele acabou sofrendo de novo uma contusão no joelho, sem ter dado um chute na bola. Ele teve de novo um problema no joelho, e assim ele perdeu a temporada toda. O Kenzo jogou muito pouco, saiu do Curitiba, ele acabou processando o time por questões de salário e de assistência médica. Então ele saiu com grandes problemas do Curitiba, que foi o time que abriu as portas para ele. E o Kenzo, depois disso, ainda foi emprestado para o Londrina e Arouca. Na época do Curitiba, o Kenzo ainda tinha um empréstimo com o Barcelona. Fora isso, o Kenzo teve outros problemas, a não ser questões de contusões. O Kenzo também teve alguns problemas familiares, que o Luiz vai explanar um pouco mais para vocês. Se não bastasse todos esses problemas de campo, de transação, transferência, empréstimo e principalmente a lesão, o Kenzo sofreu a pior derrota dele fora de campo. Felizmente, ele perdeu o filho de apenas 2 aninhos. Se não bastasse tudo isso que o Renatão já citou, de vários empréstimos, não se firmar num clube, ainda mais ter lesões, a pior derrota do Kenzo foi fora de campo. Infelizmente, ele sofreu a perda do seu filho de apenas 2 anos de idade. Ele também teve problemas de depressão. Então, o extra-campo dele ali, a parte pessoal, familiar, também foi meio complicado e agrava bastante aí pro atleta, né? Mas então, o que todo mundo quer saber é por onde anda o Kenzo. Fala aí, Renatão. Então, Luiz, fizemos umas pesquisas e o último clube que o Kenzo disputou um jogo, né, não oficial, foi o Palm Beach Stars em 2020, que é um time que joga tipo um campeonato entre faculdades, vamos se dizer. Não é um campeonato profissional. E procuramos também saber se ele tem algum tipo de fonte de renda, né? Como que ele vive, né? Eu acredito que devido a essas passagens por esses clubes, mesmo não tendo tantos destaques assim, eu acredito que ele tenha conseguido juntar uma renda e deve viver disso até hoje. O Luiz vai falar um pouco mais sobre a vida do Kenzo, né? O que ele anda fazendo, quais as perspectivas dele. Galera, o Kenzo é muito novo. Tem apenas 32 anos, já viveu tudo isso. Então, tá numa idade ainda legal para jogar futebol. Ele se cuida fisicamente, tá sem clube, né? Mas eu acredito que se pintar uma proposta, ele deva dar continuidade na carreira dele, o que seria legal, né? O Kenzo despontou aí como uma grande promessa, fez gols pelo Curitiba, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, no Palmeiras, e tendo uma das melhores médias aí em pouquíssimos jogos. Mas então, Renato, você lembra do Kenzo? Comenta aí um pouquinho para quem não conhece ele, como que ele era, como jogava. Então, Luiz, muitos o compararam, né, quando ele veio para o Palmeiras, como o novo Evair, né? Ele veio do Curitiba sendo um jovem promissor, né? Muito goleador. Ele recebeu esse apelido de K9 já no Curitiba. Então ele chegou no Palmeiras já metendo vários gols de início, né? Com uma média de 0,81, como a gente já informou. Acho que ele deveria ter ficado um pouco mais no Brasil, ter ficado um pouco mais no Palmeiras, se destacado e ter ido para o Barcelona, né? Claro que tivemos jogadores que fizeram sucesso no Barcelona, jogadores brasileiros, como Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Ele, por ser jovem, ele ficou com aquela grande expectativa na cabeça, né? De realizar um sonho, de talvez jogar do lado de um dos maiores times do mundo, ser dirigido pelo Pep Guardiola, um dos treinadores mais conceituados da época. Como a gente já falou, na verdade, o Kenzo não acabou jogando nenhum jogo oficial, né? Então, na verdade, ele foi uma moeda de aposta. O Barcelona queria uma projeção dele para tentar vender ele, entendeu? Eu acho que o Barcelona nunca teve na cabeça de ter o Kenzo no elenco para poder colocá-lo em campo, para poder testá-lo. E com isso ele acabou tendo vários problemas, né, na sua vida, né? Problemas de lesões, problemas pessoais, depressão. E como você disse, né, Luiz, ele tem 32 anos, né? Então ele ainda é muito jovem. Pelo que a gente acompanhou, ele ainda continua treinando em academias, ele tenta manter o físico. E eu acredito que com a idade que ele tem, hoje jogadores jogando até 39 anos, 40 anos, ele ainda tem a condição de jogar por algum time da Série B ou até da Série A mesmo, né? O que você acha, Luiz? Renato, cara,
o Keirson realmente era muito promissor. Ele era promissor a nível de seleção. Um atacante muito rápido, um atacante de poucos toques na bola, mas toques decisivos. Ele não precisava chutar, finalizar 10 vezes para fazer um gol. Sobrou uma bola, ele guardava o gol. Se movimentava muito no ataque, dava muita opção na frente. Ele não era aquele 9 centroavante ficar dentro da área apenas. Ele tinha a condição desse 9, mas ele também abria nas pontas, conduzia jogadas. Então, ele era muito promissor realmente. Então, o Barcelona fez uma aposta vamos emprestar e vamos ver o que dá. Pô, se ele for muito bem, a gente coloca no elenco. Se não for tão bem assim, a gente negocia. E foi o que eles começaram a fazer, negociar. E infelizmente aconteceu tudo isso. Mas eu queria ver o Keirson num clube aí. Pô, podia jogar um Campeonato Paulista, uma Portuguesa, talvez, o Caetano. Eu acho que seria bem legal. O Keirson já sofreu bastante aí com lesão, a depressão, a perda de um filho. Seria legal ele poder dar continuidade na carreira. Então é isso, pessoal. Hoje foi mais um Por Onde Anda. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de comentar. Manda sua pergunta, sua sugestão. Você quer ver o Keirson jogando também? Comenta lá, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu sou o Luiz Borloni. E eu sou Renato Camargo. Você está na Estação Palmeiras.